Olá, estudante. Eu sou a professora Graziela, sou a professora especialista dessa disciplina, juntamente com o professor Jonathan. Chegamos ao módulo 4, onde nós vamos apresentar um pouco de aplicações que utilizam na unidade 1, aplicações que utilizam hash, e depois na unidade 2, aplicações que utilizam árvores. Essa unidade nós vamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar conceitos de tabela hash e suas aplicações. Em computação, nós temos alguns problemas que são considerados problemas básicos. Então, o problema da busca é um problema básico. O que eu quero dizer com problema básico? Imaginem vocês qual sistema computacional hoje não precisa realizar uma busca, né? Qualquer sistema computacional precisa. Então, se vocês tentarem se recordar aí, desde algoritmos 1, algoritmos 2 e agora em estrutura de dados, quantos tipos diferentes de estruturas de armazenamento, variáveis, que vocês já conheceram. Então, vocês começaram lá em algoritmos 1, trabalhando com vetor, que é uma lista sequencial, e para que a gente realize uma busca no vetor, no pior caso, nós vamos gastar tempo proporcional ao tamanho do vetor, ao número de elementos armazenados. Então, com isso, a gente tem uma complexidade O de N. Depois vocês viram em algoritmos 2, lista encadeada ou também lista dinâmica, onde nós armazenamos os dados em um conjunto de registros que nós denominamos de nós, né, um conjunto de nós, e nessa lista dinâmica, resolver o problema da busca, no pior caso, vai gastar tempo proporcional à quantidade de nós. Novamente, nós teremos uma complexidade O de N. Nessa disciplina, vocês aprenderam, estudaram, conheceram a estrutura heap. A estrutura heap, ela tem uma aplicabilidade específica, né? Nós, quando estamos trabalhando num contexto de problema em que os dados têm associado uma prioridade, nós estamos interessados no elemento que tem maior prioridade ou menor prioridade, o heap é a estrutura adequada para se utilizar. Na estrutura heap, por exemplo, como nós estamos interessados naquele elemento de maior prioridade ou de menor prioridade, ele já armazena os dados de forma a deixar esse dado com acesso mais rápido. Então, ele sempre vai estar armazenado na primeira posição do vetor, que é onde o heap, né, se estabelece, onde ele se configura. Então, o acesso a esse dado é feito em tempo constante. Depois, vocês viram aqui também em estrutura de dados, no módulo 1 ainda, vocês viram a tabela de dispersão, que é uma estrutura que fornece operação de inserção, remoção e busca em tempo constante. Nós conseguimos realizar tais operações em tempo constante. Isso é muito bom, é o ideal, né? No entanto, vocês também viram que existe um problema associado ao uso da tabela hash, que é a colisão, que nós vamos lembrar na sequência. Vocês viram também, quando estudaram tabela hash, o conceito de tabela de acesso direto. Ela também nos fornece um acesso aos dados e também operação de inserção e remoção em tempo constante, né? No entanto, a ideia por trás da tabela de acesso direto é que, dado um conjunto de chaves, né, onde eu vou encontrar uma dada chave? Então, dada a chave 2, a ideia nessa tabela é que a chave 2 se encontre na posição 2 da tabela. Se eu quero encontrar a chave de valor 5, então eu vou lá na posição 5 da tabela que eu vou encontrar a chave 5 e os demais dados associados àquela chave. Se eu quero encontrar uma chave K3 qualquer, basta eu ir na posição 3 da tabela que eu vou encontrar a chave e os demais dados associados a ela. Então, para utilizar essa ideia de tabela de acesso direto, se nós tivéssemos aí um conjunto de chaves, né, qualquer, a nossa tabela deveria ter tamanho igual ao maior valor da chave nesse conjunto, né? O que é impraticável, né, pessoal? É inviável a gente ter uma tabela desse tamanho. Então, entra aí no contexto o conceito da nossa estrutura tabela hash. A tabela hash, ela é uma tabela que tem um tamanho M fixo, né, a princípio. Eu quero armazenar um conjunto de chaves nela, e dado uma chave, como é que eu determino, ou como é que eu descubro em qual posição eu encontro essa chave, eu insiro essa chave, ou eu
deveria buscar essa chave para removê-la. Existe uma função matemática denominada função de hash que recebe uma chave, faz um processamento matemático sobre o valor da chave e nos fornece o índice onde eu devo encontrar essa chave. Então, dado que a minha tabela hash tem tamanho m, né, ela tem m posições, os possíveis valores onde eu posso encontrar a chave e onde a função hash deve, né, retornar, os valores possíveis são de 0 até m-1. Então, se vocês olharem no nosso desenho aqui, um espaço de conjunto de chaves aí, dado uma chave K1, onde eu vou inserir, remover ou buscar a chave K1? A função de hash vai me devolver o endereço, o índice da posição onde aquela chave K1 deveria ser encontrada. No entanto, quando a gente usa o conceito de tabela hash, a função de hashing ela pode gerar o que nós chamamos de colisão. O que é uma colisão? Quando a função hash gera o mesmo índice para duas ou mais chaves distintas, conforme vocês podem ver aqui no caso, né, da função aplicada sobre a chave K2 e sobre a chave K5. Agora aqui vocês estão visualizando uma função de hash bem simples, onde ela recebe uma chave K e ela calcula, né, como índice da chave K, fazendo a operação, né, de divisão e retornando o resto da chave pelo tamanho da tabela. Então, essa é uma função bem simples, também conhecida como método da divisão. Quando nós trabalhamos com função de hash, né, com a tabela hash, existe um conceito associado, que é o conceito de fator de carga. Ele é muito influente aí, ele vai nos dar uma ideia se na nossa implementação que está usando aquela função de hash, se vai haver uma alta probabilidade de colisão ou não. Então, esse fator de carga, ele é dado pelo valor correspondente à divisão da quantidade de chaves pelo tamanho da tabela. Quanto mais próximo esse valor tiver de 1, maior a chance de ocorrer colisão, né, naquele seu conjunto de dados. Então, vocês podem ver aqui, para esse exemplo aqui, considerando a função de hash simples, né, calculo o índice onde uma chave K vai ser armazenada, fazendo o cálculo da divisão da chave pelo tamanho da tabela e obtendo o resto. Então, para uma tabela de tamanho 4, e considerando esse conjunto de chaves a ser armazenado, 3, 4, 8 e 10, os endereços retornados pela função de hash vai ser, respectivamente, né, os valores serão 3, dada a chave 3, eu vou guardá-la na posição 3, dada a chave 4, eu vou guardá-la na posição 0, né, vejam que eu estou calculando o resto da divisão por 4, como 4 é múltiplo de 4, que é o tamanho da tabela, o resto da divisão vai ser 0. 8 aqui, né, fazendo o cálculo da divisão por 4, vai dar 0 também. Então, aqui eu tenho uma situação de colisão. Tanto a chave 4 quanto a chave 8, elas serão mapeadas para a posição 0 da tabela hash. E o 10, por sua vez, 10 resto 4 vai dar um valor 2. Então, nesse exemplo, onde o tamanho da minha tabela é igual a 4, a gente teve uma situação de colisão. E se a gente analisar o fator de carga, ele vai nos indicar que realmente havia grande chance de haver colisão. Porque tenho 4 chaves a serem armazenadas e o tamanho da tabela é 4, o resultado do valor do fator de carga é 1. Né? Agora, se a gente considerar uma tabela de tamanho m igual a 8, considerando as mesmas chaves, os endereços serão diferentes para aquelas chaves, né, que são múltiplos de, no caso, aí, o 4 aqui, ele não é múltiplo de 8, como ele antes estava ocasionando uma colisão junto à chave 8, agora, quando a gente utiliza a função hash, 4 resto 8 vai dar 4, e o 8 é múltiplo de 8, o resto da divisão vai dar 0. Então, aqui nós não temos mais uma situação de colisão. Por quê? Porque eu aumentei o tamanho da minha tabela. Então, o meu fator de carga agora passou a ser 0,5. 4 chaves, tamanho da tabela 8, fator de carga 0,5. Então, se eu diminuo a minha quantidade de chaves em relação ao tamanho da tabela, nesse caso aqui a gente aumentou o tamanho da tabela, eu diminuí o fator de carga, né? E isso diminui a probabilidade de colisão. Aqui nós temos uma figura para nós relembrarmos aí
uma das maneiras de fazer o tratamento de colisão. Então, nós já vimos que a função de hash, às vezes, pode gerar o mesmo índice para para duas ou mais chaves, né? E isso é o que nós chamamos de colisão. O que a gente faz, né? Existem várias formas de tratar a colisão, vocês já viram isso no módulo 1, eu vou só lembrar aqui uma dessas formas de tratamento, que é por encadeamento. Então, houve colisão, né? Então, eu tenho mais do que uma chave para ser armazenada na mesma posição da tabela. Então, é um exemplo aqui na entrada 3 dessa tabela, eu tenho que 3 chaves aí foram endereçadas, né, para essa posição. Então, o que eu posso fazer é criar uma lista encadeada naquela entrada, armazenando as chaves e os demais dados associados a essa chave. Aconteceu aqui também, por exemplo, na entrada 21, a gente tem as duas chaves 44 e 182 que foram mapeadas para a mesma posição. Até aqui a gente relembrou alguns conceitos relacionados à tabela hash. Agora nós vamos falar um pouco sobre as aplicações onde nós podemos encontrar o conceito de tabela hash associado, né, tabela de dispersão. E também, pessoal, nós vamos conhecer algumas facilitações aí que as linguagens de programação nos fornecem, que são implementadas como tabela hash, né, e às vezes a gente nem sabe ou a gente nem conhece. Então, a implementação de dicionários e mapas, né? Em Python, a gente faz muito uso, né, de dicionários, e em Java a gente também tem algumas classes aí que nos fornecem algumas implementações que são, na verdade, implementadas como tabela hash. Então, em Java a gente tem o hash map, em Python a gente tem dict, ou nós podemos criar o dicionário sem necessariamente usar um tipo aí específico, né? E os dicionários, eles armazenam um par chave-valor, dado uma chave, a gente pode associar um valor a ela, e essas operações principais de inserção, remoção e busca, elas são feitas em tempo constante, porque o dicionário é implementado como uma tabela hash. Aqui vocês estão vendo um pequeno trecho aí, 2 linhas aí, que nós construímos aí em Python, né, onde a gente está fazendo uso de um dicionário, a gente está criando aqui uma variável agenda, e ela está recebendo 2 pares aí, chave e valor. Então, eu tenho a chave João, associada a ela tem o valor 1, 2, 3, 4, e eu tenho a chave Maria, associada a ela eu tenho o valor 5, 6, 7, 8. E aí, na linha 2, nós estamos realizando uma impressão do valor associado à chave João, que está no nosso dicionário agenda. Então, a provável saída aí seria 1, 2, 3, 4. Outro contexto de problema onde a gente pode usar a ideia da tabela hash é no gerenciamento dos dados que são armazenados numa memória cache. Então, só para nós lembrarmos o que é uma memória cache. No computador, quando um programa está sendo executado, as principais instruções e os principais dados que estão sendo usados naquele momento pelo processador, eles ficam armazenados na memória cache. Os demais dados ficam na memória RAM. Então, tudo que é necessário naquele instante da execução de um programa fica ali na memória cache, porque a probabilidade daquele dado continuar sendo utilizado nos próximos instantes é alta. Então, esse mecanismo da cache ele é conhecido como LRU, né? Do termo em inglês aí, Least Recently Used, menos recentemente usado. Então, aquilo que não está sendo mais usado, né, ou pela memória cache, ele sai da cache. Só fica ali aquilo que é mais, que está sendo mais utilizado recentemente. Então, a gente tem em Python uma classe específica aqui que armazena, né, ela é um dicionário ordenado. Quando nós inserimos os dados nesse dicionário, ela guarda a ordem de inserção, e através dela nós vamos mostrar, logo em seguida, um programa que vai simular o funcionamento de uma cache. Então, lembrando que na memória cache, né, ela tem um espaço menor em relação à memória RAM, né? Por quê? Porque a memória cache ela é muito mais cara do que a memória RAM, e nós
temos, né, a memória cache, por que a gente armazena esses dados que estão recentemente sendo usados pelo processador na cache? Porque o acesso a uma memória cache é muito mais rápido do que o acesso a uma memória RAM. Então, aqui nós temos um programa escrito em Python, onde nós estamos fazendo uso do dicionário, né, do dicionário ordenado aqui, que nós importamos do módulo Collections, em Python. Então, aqui nós temos a criação de uma classe que foi denominada LRUCache. Esta classe, ela vai ter dois atributos, né, um atributo chamado cache, que vai representar de fato, né, o meu dicionário, a minha cache. Então, eu estou instanciando aqui do dicionário ordenado, e ela tem uma capacidade, ela vai ter um tamanho, que poderá ser inicializado aí na hora que a gente constrói o nosso objeto, na hora que a gente instancia o objeto. E essa classe, ela tem dois métodos, o método get, para acessar um dado na cache, e o método put, para inserir algum dado na cache. Então, analisando o método get, ele recebe uma chave, certo? E aí nós vamos, dada essa chave, procurar o valor associado a essa chave na nossa cache, que é um dicionário. Então, na linha 9 aqui, pessoal, nós estamos verificando se aquela chave que nós estamos tentando acessar, ela está na cache, né? A gente está usando o operadorinho aqui. Se ela pertence, se ela existe ali na cache. Então, isso é uma operação de busca. Então, enfatizando aqui que o nosso dicionário é uma tabela hash. Então, essa operação de busca é rápida, né? Realizada em tempo constante. Uma vez que ela esteja na cache, nós vamos retornar o valor associado a essa chave. E aí, na linha 10, nós temos o método moveToEnd, que ele acessa aquele par, né, chave-valor, e movimenta aquele conjunto de dados ali para o fim do meu dicionário, né, mantendo a ordem de inserção aí. Por quê? Colocando ao fim indica que eu estou usando aquele dado, então ele não vai ser removido tão logo da minha cache. E aí, na sequência, eu retorno, né, eu estou ainda dentro do if aqui, na linha 11, eu retorno o valor que está associado àquela chave na minha cache, no meu dicionário. Se ele não entrou no if, na linha 12, ele vai retornar -1, indicando que, né, não existia aquela chave dentro da nossa memória. Analisando agora o nosso método put, onde eu vou inserir um dado na memória cache, ele vai receber uma chave, o valor associado que eu quero guardar, e aí, de novo, na linha 15, nós vamos verificar se aquela chave existe na minha cache. Porque se ela já existir, eu vou marcar, né, que aquele dado foi utilizado recentemente, para aquele fique, de alguma maneira, indicando que ele foi recentemente utilizado, para ela não sair logo da cache, né? Então, na linha 16, nós estamos novamente aqui chamando o método moveToEnd, e na sequência, na linha 17, a gente está armazenando, né, ou inserindo a primeira vez, caso, né, a chave não exista ainda na nossa memória, nós estamos armazenando o valor que deve ficar associado àquela chave. Na linha 18, pessoal, nós estamos verificando se com essa inserção o tamanho da nossa memória foi excedido, né? Então, se o tamanho atual da cache for maior do que o valor armazenado no atributo capacidade, nós vamos retirar o dado mais antigo, né? Nós deixamos somente aqueles que são recentemente utilizados. Então, existe um método específico para isso, é o método popItem, e aí nós passamos esse parâmetro aqui, last igual a false, ele vai remover o dado mais antigo da nossa memória cache. Da linha 21 em diante, pessoal, estamos fazendo aí uso aí da nossa classe e dos métodos que foram implementados. Então, na linha 21 eu estou instanciando um objeto da classe LRUCache, estou indicando que a minha cache vai ter tamanho 2. Na linha 22 eu estou inserindo, né, colocando o par chave-valor aqui, chave A, valor 1. Na linha 23, mais uma informação para a nossa cache. Valor chave B, valor 2. E aí, na linha 24, eu faço um acesso à chave A. Então, faço um acesso e peço para retornar, né? É isso que é o objetivo do nosso método get. Então, ele vai retornar o valor associado a essa chave A, no caso aí,
a saída será 1. Então, quando a gente faz um acesso a esse dado, na nossa tabela a ordem aí, na nossa tabela, na nossa memória cache, que é uma tabela hash, a ordem aí em que eles se encontravam seria A seguido do B. Né? Com esse acesso da linha 24, agora a nossa cache, na linha 25, ao ser impressa, a ordem que ele tem que mostrar é B seguido do A, né? Porque eu acessei o A, ele foi para o final. Outra aplicação bastante utilizada e que vocês com certeza vão estudar também na disciplina de banco de dados é índice de banco de dados. Então, novamente aí, uma questão importante é a questão de realizar uma operação de busca no banco de dados. Considerando que os nossos bancos de dados contêm milhares de registros, a busca tem que ser eficiente, a busca tem que ser rápida. E, em geral, o que nós usamos para realizar uma busca é um campo que é um identificador, às vezes também nós podemos usar campos de nomes, né, campos de descrição. E para que essa busca seja rápida, é interessante que nós consigamos usar estruturas que fornecem acesso em tempo constante, como a tabela hash, né, em tempo, complexidade O de 1. Então, o conceito de índice em banco de dados, ele é criado considerando o conceito de tabela hash. Então, a gente cria um índice sobre um campo, né? Vamos pegar aí o campo do CPF. A gente cria um índice, e aí, dado um CPF, nós vamos guardar na tabela hash o índice e o local onde eu vou encontrar exatamente os dados associados àquele campo que foi definido como índice. Se for um CPF, então, dado um CPF, eu vou associar aquela chave CPF exatamente o endereço na base de dados de fato, onde eu encontro os demais dados associados àquele CPF. E dessa maneira, a gente vai permitir o acesso, né, a esse registro, né, que está associado a um índice de forma rápida. Aqui a gente tem um exemplo bem simples, aí um código contendo 2 linhas em Python, onde nós estamos criando, né, simbologicamente aí um índice. Nós estamos criando um índice e dando um nome a esse índice aí, como sendo uma chave, né, ID 123, nós vamos associar a esse índice um registro. Então, o registro associado ao índice ID 123, ele contém 2 campos aqui, campo nome, né, por sua vez tem como dado associado, poderíamos enxergar, né, também devemos enxergar aqui como sendo outro par chave valor. Então, nome Ana, idade 30. Então, a gente consegue acessar os dados aqui do registro que contém informações da Ana utilizando esse índice 123, né, de forma rápida. Né? Estamos usando aqui um dicionário. Então, índice, qual é a chave associada aí que eu quero acessar? ID 123. Qual é a informação associada a esse índice que eu quero acessar? Eu quero acessar o campo nome. Então, nós vamos especificar aqui nessa segunda parte o campo que nós queremos imprimir, nesse exemplo, Ana. Se eu quisesse imprimir a idade, eu colocaria aqui no local, no lugar de nome, eu colocaria idade. Então, aqui é um exemplo simples para a gente ter uma ideia aí de como funciona os índices em banco de dados. Outra aplicação em que existe uma necessidade de utilizarmos uma estrutura de armazenamento com acesso rápido é quando a gente está utilizando um conjunto de dados que, para a geração desse conjunto de dados, o custo é alto. Né? Então, talvez fosse interessante nós gerarmos esses dados, guardarmos em variáveis de acesso rápido, para que a gente não precise ficar recalculando, né, gastando tempo a mais para isso. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma função que calcula o fatorial. Se vocês olharem nesse código, da linha 2 até a linha 8, está a definição da função em si. E eu estou usando uma versão da função que é recursiva, né? Então, nós sabemos que a recursão, ela gasta bastante memória para sua execução, né? Então, nessa situação, seria interessante, já que eu preciso realmente calcular o fatorial, que eu guarde o valor do fatorial numa variável
porque se é um contexto de problema em que eu vou precisar, em vários momentos, ficar acessando o fatorial de um número, então eu calculo uma vez só e guardo numa variável de acesso rápido, né? E isso resolve bastante o meu problema para que o nosso programa fique mais rápido. Então, aqui na linha 1, eu estou definindo uma variável mem, né, de memorização, onde nós vamos guardar os resultados dos fatoriais dos números que eu vou utilizar em um programa, por exemplo. Então, inicialmente vazio. Na linha 2, começa a definição da minha função fatorial, onde eu recebo um número. Na linha 3, eu estou verificando se aquele número já não está no meu dicionário mesmo, que se já estiver, eu não vou precisar calcular o fatorial dele, eu já vou retornar o valor associado àquela chave, né, num. Caso ela não esteja, né, caso essa chave ainda não esteja no meu dicionário, na linha 5 em diante, eu vou calcular, né, eu vou calcular aqui recursivamente, o fatorial do número, e eu vou armazenar o resultado, então, no meu dicionário. Né? Na primeira vez, quando o número estiver sendo calculado, o fatorial, pela primeira vez, ele vai ser inserido, então, numa entrada juntamente com o seu valor associado. E aí, ao final, na linha 8, a gente retorna. Então, em algum ponto aí do seu programa onde você precisar utilizar, precisar realizar a chamada do fatorial, você vai fazer nessa linha 10 aqui, eu estou passando, né, o valor 5 para a função fatorial, e aí, se já existe o valor do 5 fatorial calculado, ele vai retornar do meu dicionário, realizando o acesso em tempo constante, e se ele não existir ainda, vai ser calculado e vai ser armazenado no dicionário. Outro contexto de problema em que nós podemos usar a tabela hash quando nós queremos implementar conjuntos, né? Então, em Python, existe a possibilidade da gente usar o conceito de conjunto diretamente, né, sem precisar usar nenhuma palavra, a princípio, né, pré-definida para conjunto. Conjunto, ele é implementado em Python como sendo uma tabela hash, e tem algumas funções associadas a conjunto, que é a função add, a função remove, o in, o in a gente está verificando se um determinado valor está dentro do conjunto, e todas essas funções são realizadas em tempo constante. Então, aqui tem um exemplo bem simples, onde na linha 1 eu estou definindo um conjunto contendo os elementos 10, 11, 12, 13, estou atribuindo a números. Na linha 2, eu estou fazendo uso do método que adiciona um novo valor, o método add aqui, estou adicionando o valor 14 ao conjunto, e na linha 3, eu estou imprimindo, né? Estou verificando se o elemento 14 ele está presente no conjunto números, estou fazendo uso do operador in aqui. Então, ele verifica a existência do 14 no conjunto. Então, é mais um exemplo aí para mostrar que essas operações são feitas em tempo constante. Outra funcionalidade bastante interessante, em que a gente pode usar alguns artifícios aí que as linguagens nos trazem, quando nós queremos detectar duplicatas, valores repetidos, né, dentro de um conjunto de dados. Então, aqui vou trazer um exemplo para vocês, que está fazendo uso já de um conjunto usando uma classe aí, em Python, né? A palavrinha set aqui é a palavra reservada para identificar, para criar um conjunto, né? Lembrando aqui, nesse contexto, conjunto, ele armazena um conjunto de elementos sem repetição e em um conjunto os dados eles não estão ordenados. Então, nesse exemplo, gente, na linha 1, eu estou criando uma lista, né, um vetor, e vejam que eu coloquei o 2 de forma repetida. Na linha 2, eu estou criando aí um conjunto, estou atribuindo a acessados. Esse conjunto inicialmente está vazio. Na linha 3, eu tenho uma estrutura de repetição for, onde eu vou acessar todos os elementos presentes na lista e vou adicioná-los ao conjunto acessados, certo? Veja que aqui na linha 6, eu estou chamando a função add, estou passando cada valor que num está assumindo. Então, ele vai passar por todos aqui de lista, né? Vai passar pelo 2 duas vezes e vai tentar adicionar, né, aquele valor ao meu conjunto acessados.
Aqui na linha 4 e 5, a gente tem um if que vai fazer uma impressão, mas é mais para que a gente visualize que, né, realmente existia uma duplicata aí na minha lista inicial. Então, aqui eu estou passando os elementos da lista para o meu conjunto acessados. Mesmo a gente tendo essa repetição aqui na lista, e eu inserindo todos esses elementos da lista em acessados, se a gente imprimir, conforme vocês estão vendo aqui na linha 8, se a gente imprimir, vocês vão ver que ele não vai mostrar o 2 repetido, porque acessados é um conjunto, né? Um conjunto não guarda elementos repetidos. Então, a saída seria 1, 2, 3, 4, menos 1. E mais uma funcionalidade aí bastante interessante que pode ser implementada com dicionário é a contagem de frequência. A gente normalmente nos encontramos com problemas onde a gente quer contar palavras dentro de uma frase, elementos dentro de uma lista qualquer. Então, em Python, a gente tem uma classe específica para isso, que é a classe Counter. Ela faz parte do módulo Collections. Ela é um dicionário especializado, específico para fazer contagem. Né? Sendo um dicionário, as operações realizadas com essa classe são realizadas em tempo constante, em tempo, complexidade O de 1. Lembrando que sempre esse tempo de execução, pessoal, é na média, né? Na média realizada em tempo constante. Então, a contagem de frequência, ela está sendo exemplificada nesse programa aqui, contendo apenas 4 linhas. Então, na primeira linha, a gente está indicando que a gente vai importar a classe counter, do módulo collections. Na linha 2, a gente está definindo uma frase contendo várias palavras. Vocês podem ver que a gente colocou alguma repetição aqui, bola repetida e boneca repetida. Na linha 3, a gente está fazendo uso da classe counter e ela espera receber um conjunto onde você quer fazer uma contagem. Então, no nosso exemplo, a gente está passando as palavras, né, armazenadas aqui no meu texto, estou fazendo um split aí, e aí o counter ele vai retornar então para cada uma das palavras quantas vezes cada uma delas apareceu na nossa frase, no nosso texto aí. Isso está sendo armazenado na nossa variável frequência aqui, e na linha 4 nós imprimimos a frequência. Qual é a saída? Então vai sair lá cada chave, né, cada palavrinha que nós passamos e a contagem, a frequência de cada uma delas na nossa frase. A bola apareceu 3 vezes, a boneca 2 e o carrinho 1. Então, até aqui, pessoal, nós vimos algumas aplicações onde, em contexto de problema, né, onde nós podemos usar a tabela hash e vimos aí algumas funcionalidades que a linguagem Python pode nos ajudar na resolução desses problemas. Aqui termina a nossa primeira parte da aula da unidade 1. Aguardo vocês na próxima aula.